Caminho número 19. Vontade. É uma característica muito importante. Não desprezes as pequenas coisas, porque através do contínuo exercício de negar e te negares a ti próprio nessas coisas, que nunca são futilidades nem ninharias, fortalecerás, virilizarás com a graça de Deus a tua vontade, para seres em primeiro lugar inteiro senhor de si mesmo, de ti mesmo, e depois guia, chefe, líder. Que prendas, que empurres, que arrastes, com o teu exemplo e com a tua palavra e com a tua ciência e com o teu império. Que linda a nota de hoje. Amados irmãos, hoje então São José Maria Escrivá, autor deste livro, fala-nos sobre a vontade, uma das faculdades da alma, né? Existem vários modos de ver as faculdades da alma, as faculdades do ser, né? Uma forma bem simples assim, bem grosseira, né? Fala-nos, por exemplo, imagina, pegar aqui do Dr. Jorge, mas vou simplificar. Imagina que o ser humano é guiado por 5 cavalos. Nós somos guiados por 5 cavalos. Na frente vai a vontade. O cavalo da vontade é aquele que decide. É a hora que você decide o que você faz. É ele que guia o caminho. É ele que define se vai para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. É a vontade que no fim decide o que a gente faz ou deixa de fazer. No lado esquerdo nós temos o cavalo do apetite concupiscível, que é a busca do prazer, daquilo que é gostoso, né? O sexo, a alimentação, a comida, a bebida, dormir, uma boa cama, né? Assistir um filme, coisas gostosas, né? Uma água quente, etc. Do lado direito nós temos o cavalo do apetite irascível. É tudo aquilo que nos é custoso, que exige de nós, né, um esforço, estudar, trabalhar, né, fazer exercícios físicos. São coisas boas, mas que exigem de nós um pouco de irascível, né? Precisa de nós. Sem irascível a gente não faz essas atividades que vão contra, né, o concupiscível. Atrás desse cavalo do concupiscível temos a imaginação. A imaginação é tudo aquilo que você capta do mundo, né? É aquilo que forma o seu modo de ver, né? Que você contempla, que você imagina. E do lado direito, atrás do irascível, a inteligência, né? Então, por vezes nós somos mais guiados por prazer, por vezes a gente, né, usa a inteligência e fala, não, eu preciso dizer não a esse doce aqui porque não está me fazendo bem. Então você usa a inteligência, usa o apetite irascível e renuncia a um apetite concupiscível naquele momento. Em outros momentos não, né? Eu vou lá tomar um banho quente, que hoje eu quero relaxar, apesar do que o banho frio faz melhor. Enfim, no fim quem decide é o cavalo da vontade, e é a vontade que decide todas as coisas. Dando essa explicação para a gente entender um pouquinho, é claro que aqui é uma forma bem simples, tá? Ele diz assim: vontade é uma característica muito importante. Então a vontade define os rumos da nossa vida, né? E aí São José Maria Escrivá nos aponta para prestarmos atenção nas pequenas coisas, que geralmente a gente olha as grandes, mas aqui ele está falando, olha para as pequenas coisas que você faz, que você decide, que você pensa, que você fala, que você deixa de fazer,
aquilo que ocorre ao seu redor nas pequenas coisas. E aí ele fala: não despreze as pequenas coisas, porque através do contínuo exercício de negar e te negares a ti próprio nessas coisas, ou seja, exercer, sim, a vontade, ela precisa ser fortalecida. Me entenda que os santos falaram muito sobre isso. Uma vontade, o cavalo da vontade é que precisa ser o mais forte, o mais poderoso. Se o cavalo do concupiscível for o mais forte, você só vai viver pelo prazer, pela gula, né, pela luxúria. E esse cavalo aqui vai te levar sempre para o lado esquerdo, vamos dizer assim, que a gente está posicionando o cavalo na esquerda, né? Ele vai te levar sempre para a esquerda. Agora, se você fortalece todos os cavalos e a vontade é maior, ela define pela inteligência, né, pelo irascível, ela olha também o concupiscível, porque você também não pode ficar só se sacrificando. Uma hora a gente explode, então a pessoa precisa sim relaxar, né? São Tomás de Aquino, numa frase falando sobre os jogos, ele falava, né, até o arco e flecha precisa não só retesar, né, esticar, precisa também estar solto. Então, a importância dos jogos, do lazer, né, é muito importante, é muito importante. Então a gente precisa ter um equilíbrio, E é esse cavalo da vontade que precisa ser fortalecido, porque se eu não tiver uma vontade fortalecida, o cavalo da vontade ele vai ser refém do meu apetite concupiscível. Então as minhas vontades e os meus desejos estarão como que escravos da minha busca pelo prazer. Então, não se trata, quando a gente fala em vontade, né, os críticos da igreja, os críticos do cristianismo falam da anulação dos nossos desejos, das nossas vontades. Não se trata de anulação, se trata de ordenar esse cavalo da vontade para o bem, para a verdade, para aquilo que de fato vai me fazer feliz. Porque a felicidade é um conjunto de coisas ordenadas. Se tiver desordenado, né? Por exemplo, se eu buscar o prazer e trair a esposa, né? O que acontece? Eu vou perder o casamento, perder a esposa, perder tudo. Sendo que, né, a gente tem como usufruir de tudo que Deus nos deu. Deus nos deu vida e vida e abundância em ordem, dentro da bênção de Deus, né? Veja que Deus nos deu o mundo inteiro para usufruir e apenas pediu para não comer de um fruto da árvore do bem e do mal. E aí foi lá Eva e o Adão e comeram. Então, veja que não é uma anulação do homem, né? A vida cristã, a vida ascética, é ao contrário. É elevar o homem muito mais do que um animal. Ele é chamado a ser divino, ele é chamado a ser também espiritual, corpo e alma, né? Não só alma, não só espírito, corpo e espírito, né? O Senhor santifica todo o nosso ser, todo o conjunto do ser humano. Dito isto, nós precisamos fortalecer a nossa vontade, né? Esse cavalo precisa ser forte, mais forte do que o concupiscível, do que o irascível. Ele tem que unir a inteligência, a imaginação, né? Então, essas pequenas coisas, né, quando a gente souber negar o que precisa ser negado, né, como ele fala aqui, através do contínuo exercício de negar e te negares a ti próprio nessas coisas, fortalecerás a tua vontade, virilizarás a tua vontade com a graça de Deus. Então, veja que interessante, ele fala que essas pequenas coisas não são futilidades, nem ninharias. Não despreze as pequenas coisas no seu dia a dia. É uma bala que você diz, não é hora, né? É uma distração, não, agora eu preciso me aplicar aqui a leitura, né? É uma distração no trabalho, não, preciso focar aqui no trabalho, né? E você vai exercitando isso aí,
né? Não, estou aqui no exercício físico. Enfim, são coisas que você vai exercitando. É nessas pequenas coisas que a gente vai trabalhando as grandes, né? A Bíblia, no livro de Eclesiástico 19, verso 1, diz assim: quem despreza as pequenas coisas, pouco a pouco cairá. Olha que interessante. Quem despreza as pequenas coisas, pouco a pouco cairá. Né? E numas notas do São José Maria Escrivá, ao decenário ao Espírito Santo, o autor fez uma invocação, né? Lá o Espírito Santo escreveu: do desprezo das pequenas coisas, livrai-nos, Espírito Santo. Né? Então essa é a nossa oração. Senhor, do desprezo das pequenas coisas, livrai-nos, Senhor. Livrai-nos, Espírito Santo. Então nós somos chamados a prestar atenção nessas pequenas coisas. E aí, ele fala aqui, né? Fazendo isso, a gente vai fortalecer, virilizar a nossa vontade. Né? Viril vem de homem. Né? Estovir, né? Seja homem. Né? E aqui tem uma nota do Pedro Rodrigues. Quando a gente fala em viril, não tem nada a ver com uma linguagem discriminatória a respeito da mulher. Eu falei isso já no nosso ponto, né? Que fala lá do estovir, se eu não me engano, é o... Não é o primeiro, é o quarto ponto, né? Então, assim, ele fala que não tem nada a ver com discriminação, muito pelo contrário, né? Na época que foi escrito esse livro, essa expressão virilidade, estovir, não tinha nenhum problema no ambiente cultural. Hoje é que a gente problematiza tudo, infelizmente, né? Então o sentido dos textos sempre foi claro para os leitores da época, né? E nós temos alguns exemplos. Por exemplo, na Bíblia, né, nós temos lá: tu gloria Jerusalém, quia feciste viriliter, né? Tu és a glória de Jerusalém, porque deste provas de alma viril. Quem disse isso? Os israelitas falaram exaltando a Judite, a grande Judite que salvou o povo de Deus, né, matando Holofernes. Então eles falam para ela, né, olha que bonito isso, meus irmãos, olha que bonito isso. Tu és a glória de Jerusalém, porque deste provas de alma viril. Então é uma linguagem universal, é uma linguagem de fortaleza. Então, mulheres, sejam viris nesse sentido bíblico, né? Como Judite, uma mulher forte, é voltada à fortaleza, né? Também na literatura clássica se lia com frequência isso. Então, Erasmo, por exemplo, falando da Virgem Maria, dizia: a serpente ficou reduzida a arrastar-se sobre seu peito. A morte de Cristo quebrou a sua fúria. Já não lhe resta senão ficar à espreita e atacar às escondidas o calcanhar. Por outro lado, a mulher, muito varonil, por graça da fé, esmaga a cabeça venenosa da serpente. Então, varonil, viril, Nossa Senhora, se dirigindo a Nossa Senhora. Então, é nesse sentido, né, que a gente precisa ter essa fortaleza, fortalecendo a nossa vontade, né, para a gente ser firme nas decisões. E aí ele fala por que tudo isso? Para seres, em primeiro lugar, inteiro senhor de ti mesmo. Senhor de ti mesmo. É aquilo que eu falei em outro ponto. A gente precisa ter autodomínio. E não é fácil, tá, meus irmãos? Não é fácil. A gente acha que a gente manda na gente, a gente não manda na gente. Muitas vezes somos reféns das nossas raivas, das nossas angústias, dos nossos traumas, dos nossos julgamentos, da nossa concupiscência, da nossa ira. Somos escravos do pecado. Jesus falava: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E para se libertar dessa escravidão, a gente precisa ser senhor de si.
E só depois a gente tem a capacidade de entregar a Cristo o senhorio da nossa vida, né? Como eu posso te dar 100 reais se eu não tiver 100 reais? Como eu posso te entregar a minha vida se eu não a tenho? Como eu posso entregar o senhorio de Cristo se eu não sou senhor de mim mesmo? Então é muito importante o autodomínio. Não existe santidade sem autodomínio. Santa Teresa d'Ávila vai dizer: é louco quem achar que pode ir para o céu sem autoconhecimento. Então a gente precisa se conhecer profundamente. E aí ele termina o segundo parágrafo, né? E depois de tudo isso, alcançando tudo isso, e depois você será, né, guia, chefe, líder. Sobre isso, eu recomendo que você veja o nosso vídeo do ponto 16, que a gente falou lá, quando São José Maria Escrivá fala: nasceste para líder, nasceste para ser líder, nasceste para reinar. E ele fala aqui, como líder, né? Como senhor de si, como chefe, como guia, você como missionário, como um homem que faz, seja sal da terra, prendas, empurres, arrastes com teu exemplo, com tua palavra, com tua ciência, com teu império. Reina, cristão, reina. O Senhor te chamou para reinar com Cristo, não para ficar de cabeça baixa como a galinha. O Senhor te fez para ser águia. É isso que falávamos lá no 16. Que prendas, que empurres, que arrastes com teu exemplo, testemunho, com tua palavra, falar, e com tua ciência, com teu conhecimento. Então, e com teu império. Então, império é reinando a si mesmo, né? E reinando a si mesmo a gente pode fazer alguma coisa boa para nossas famílias. É assim que nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. É assim que nós vamos ser bons líderes nas nossas empresas. É assim que nós vamos ser bons profissionais. É assim que a gente vai alcançar melhor sucesso, prosperidade. É assim que nós vamos ordenar a nossa vida, curar muitos problemas, né? Nossas neuroses, nossas maluquices. A gente vai errar menos, a gente vai acertar mais, a gente vai ser menos burro, vamos dizer assim, né? Então é isso. Então tudo começa ali pela vontade. Então não desprezes as pequenas coisas, né? Vamos fortalecer a nossa vontade através das pequenas coisas, para que a gente possa ser senhor de si mesmo e realmente fazer o bem aqui, deixar rastro. A gente deixar algum rastro aqui. É um itinerário, meus irmãos, não é fácil, mas é importantíssimo a gente entender a dinâmica disso, o caminho disso, né? Depois que eu comecei a entender isso, que foi há poucos tempos, né? No meu início de caminhada, tudo era emoção. Então, muito cuidado com esse emocionalismo, né, na vida espiritual, ser refém do emocionalismo. A vida cristã, a vida humana é muito mais do que emoção, né? A busca de prazer, ser refém desse cavalo do prazer. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos essa graça de todas essas coisas que meditamos. Fortaleça, Senhor, nos ajude a fortalecer a nossa vontade, que nós possamos ser fiéis, Senhor. Dá-nos inteligência para bem agir. Vinde, Espírito Santo, vem sobre nós, que nós não desprezemos as pequenas coisas. Abençoa, Senhor, todos que assistem esse vídeo, que nós possamos, Senhor, um dia chegar a vós com a tua graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Shalom, um ótimo dia para você.